entrar na tua casa essa noite e poder falar do amor de Deus, da manifestação desse Deus incrível, desse Deus extraordinário, poderoso, inimaginável, que tem reservado tantas coisas bonitas para nós, apesar do nosso não merecimento. Então, ao Deus eterno, seja toda a palavra de louvor essa noite, toda a gratidão, todas as coisas que o nosso coração, com sinceridade, podem oferecer. Quero te convidar para começar a nossa reunião de hoje orando, e logo em seguida a gente já vai falar um pouco do Evangelho, da palavra de Deus, o que Deus reservou para o nosso coração na reunião desta noite de quinta-feira. Lembrando que nós estamos iniciando a nossa reunião de culto do Ministério Filhos da Graça de Vitória da Conquista por meio das nossas redes sociais. Então seja mais do que bem-vindo. O Senhor abençoe poderosa e ricamente o seu coração. Senhor, nós queremos, antes de qualquer coisa, te agradecer pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra, de poder levar às pessoas que estão nos assistindo agora e aquelas que vão nos assistir depois, uma porção do teu maná, do pão que é vivo e que desce do céu e que nutre não apenas aquilo que é material, mas sobretudo o espírito, a alma de todos aqueles que têm o privilégio de ouvir a palavra. Por isso pedimos também que venha falar ao nosso coração por meio da tua palavra e que todas as coisas que aconteçam aqui esta noite tenham o único propósito de glorificar o teu nome. É a nossa oração sincera em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los para refletir um pouco num texto que está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Vamos ler apenas o versículo de número 28. Daniel, capítulo de número 3, verso de número 28. Está escrito assim: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Esse texto é um pequeno fragmento da história relatada pelo próprio Daniel, mas que tem como elementos principais da narrativa os seus amigos, os seus companheiros, os seus conterrâneos, os seus compatriotas, que assim como Daniel, foram levados à Babilônia em situação escravagista. Eles foram levados como cativos até aquela terra, que é capital do Império Babilônico e que tinha se tornado um grande império mundial, qual nenhum império havia alcançado tamanha grandeza antes desse. E Daniel está relatando um momento que é extraordinariamente ímpar, lindo, da fé de 3 rapazes que certamente tinham idades ainda
consideravelmente novas, mas que tinham uma maturidade, que tinham uma firmeza de opinião, que tinham uma convicção a respeito da sua espiritualidade, da sua fé em Deus, que pessoas que talvez no seu próprio tempo, tendo 3 ou 4 vezes mais a idade desses rapazes, não tinham nem a fé, nem a compreensão, nem o comprometimento que esses moços haviam tomado diante de Deus como propósito de vida, como sentimento de fé e de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Estes jovens, assim como os demais, eram provavelmente nobres da sociedade judaica, porque quando um império, como por exemplo o babilônico, entrava, ou uma nação com poder maior do que a nação a ser conquistada, entrava naquela cidade que normalmente era a capital do país, era uma boa cidade e que tinha uma quantidade de pessoas intelectualmente ou vigorosamente possíveis de ser utilizadas, normalmente esses vencedores, esses ganhadores, esses conquistadores, escolhiam jovens que normalmente eram da nobreza, porque a capacidade intelectual deles mostra que eles tinham um grau de estudo superior aos demais membros da sua sociedade. Eram jovens fortes e eram pessoas muito capazes de servirem ao Império Babilônico. E eles são levados cativos, chegam naquela terra, eles têm um grande privilégio. Eles são lotados em posições políticas que normalmente somente os da pátria, os do próprio império, teriam o privilégio de ocupar. E esses rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, por indicação de Daniel, que tinha sido o primeiro jovem a ocupar uma boa posição no Império Babilônico, eles vão também servir em posições de autoridade, de organização política. Então eles têm um privilégio dentro do Império Babilônico, apesar de sua condição ou suas condições de cativos, de escravos, de servos daquele império. São pessoas em situação de privilégio, como disse antes, apesar de. E aqui Daniel narra um momento ímpar no império. É o momento em que Nabucodonosor decide, para demonstrar a sua grandeza, o seu poder, e para honrar aos seus deuses, que ele considerava serem os grandes responsáveis por ele ter o privilégio de ter alcançado, galgado tantas posições na vida, ele decide fazer uma grande estátua de ouro, e ele coloca num campo que é chamado Dura, onde há um espaço que pode ser ocupado por uma grande multidão. E no seu decreto são convidados, são convocados para estarem naquele espaço todos os líderes políticos daquela região, todos os homens mais poderosos do seu império, e com esses homens mais poderosos do seu império, gente de todas as nações que haviam sido conquistadas por Nabucodonosor e os seus soldados. Então há uma multidão enorme de pessoas no meio daquele campo todo, e quando todas essas pessoas estão reunidas naquele campo, todas as autoridades e todos os servos, todos os senhores e todos os escravos,
o arauto de Nabucodonosor anuncia em alto e bom som que a causa daquela reunião era uma prestação de serviço e de adoração àquela estátua que Nabucodonosor havia levantado e que não está claro o que era a estátua, se seria a estátua de um dos seus deuses ou se seria a sua própria imagem. De qualquer forma, sendo o que fosse, a imagem de Nabucodonosor de algum modo está retratada nessa estátua porque representa a sua grandeza, representa o seu narcisismo, representa a sua síndrome de Lúcifer, ou a síndrome dos deuses ou dos reis antigos, mais antigos do que ele, como, por exemplo, os deuses do Egito, e configurados nas pessoas dos faraós, que se consideravam homens de uma superioridade tão grande na face da terra, que eles não queriam ser servidos nem reverenciados apenas como senhores, como imperadores ou como homens de alta grandeza política. Eles queriam também ser reverenciados e servidos como deuses. Então, naquela imagem há a representação de Nabucodonosor. E o arauto diz: há vários instrumentos aqui que serão tocados, serão um sinal. Quando os instrumentos tocarem, todos os que estão aqui, independente das suas posições sociais, deverão se prostrar diante da estátua que o rei Nabucodonosor levantou. E assim aconteceu. Quando todos os instrumentos foram tocados, todas as pessoas de todos os povos conquistados que estavam ali e todas as autoridades políticas constituídas pelo imperador Nabucodonosor se prostraram e adoraram a estátua. A estátua está ali personificada como um deus de Babilônia. E todos os homens se prostram. Mas no meio daquela imensa multidão de incontáveis pessoas, 3 figuras aparentemente pequenas se mantêm de pé. Talvez garotos de cerca de 16 até 18 anos de idade, por aí. Ainda na nossa contagem atual, nos nossos dias e no nosso modo de ver a vida, adolescentes são pessoas novas. Mas como eu disse introdutoriamente na nossa fala, são pessoas que sabem o que querem da vida, que têm convicções inabaláveis, que têm compreensões a respeito da sua espiritualidade, que não serão demovidas por qualquer tipo de ameaça. Porque o que estava dito também pelo arauto é: se alguém não se prostrar diante da estátua, não adorar os deuses de Nabucodonosor, essa pessoa sofrerá o dano da morte em uma fornalha de fogo. E mesmo assim, esses rapazes, não temendo a ameaça, mas preferindo adorar a Deus e não se prostrar diante do Deus babilônico, eles permanecem de pé no meio daquela imensa multidão. Alguém chega para Nabucodonosor e diz: olha, há 3 jovens aqui, judeus, não são da nossa pátria, mas exercem aqui na nossa nação posições de autoridade privilegiadas. E esses carinhas não obedeceram à tua voz, não temeram a tua ameaça e não se prostraram diante da tua estátua. Nabucodonosor não ficou feliz, ficou bastante chateado, mas mandou chamar aqueles garotos. A ordem primária, o decreto, é que eles seriam imediatamente lançados na fornalha. Mas Nabucodonosor tinha, de algum modo, uma consideração especial por eles, e provavelmente por conta da pessoa de Daniel,
que ele quis dar uma segunda chance àqueles meninos. Vieram à sua presença e ele perguntou: é verdade que vocês fizeram isso? Que vocês desobedeceram a minha voz? Vocês não se prostraram diante da estátua para adorá-la conforme o meu decreto? Eu vou dar uma segunda chance para vocês. Os instrumentos serão tocados novamente e vocês vão se prostrar diante da minha estátua. Se vocês não fizerem isso, porque vocês acham que devem servir ao seu Deus, então eu vou mandar lançá-los na fornalha de fogo, e eu quero ver qual é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos. Até as partes anteriores à conclusão do discurso, Nabucodonosor estava indo muito bem. Mas quando ele encerra o discurso dizendo: eu quero ver qual o Deus que vai livrá-lo das minhas mãos, talvez tenha sido a parte mais idiota, permita-me a expressão, na forma daqueles jovens ouvirem o seu discurso e a sua ameaça. Com muita tranquilidade, com muita serenidade, aqueles meninos olham para Nabucodonosor, a maior autoridade política daquele tempo, o homem mais temido de todo o planeta naquele tempo, e com muita coragem declaram: ó rei Nabucodonosor, eu sei que se Deus quiser nos livrar das tuas mãos, ele nos livrará. Mas, mesmo que ele não nos livre das tuas mãos, que seja necessário morrermos na tua fornalha de fogo, mesmo assim, nós não nos prostraremos diante da tua estátua, não adoraremos aos teus deuses. Você vai perder tempo tocando os instrumentos, você vai perder tempo organizando a sua liturgia cultural, na expectativa de que a nossa decisão seja revogada, se mude. Nós não vamos nos prostrar. E Daniel relata que a fúria de Nabucodonosor em relação àqueles meninos foi tão grande que ele mandou aquecer a fornalha de fogo, que comumente já mataria uma pessoa em pouco tempo, 7 vezes mais, devido à ira. Então, uma fornalha de fogo que normalmente tinha em torno de 800 a 1000 graus para queimar tijolos naquela época, seria aquecida para mais de 7.000 graus, provavelmente, para que aqueles meninos fossem lançados no fogo devido à sua ira, por conta de ter sido desafiado por aqueles fedelhos ainda fedendo a leite materno. Mas que um coração absurdamente cheio de fé e de convicção. E a Bíblia ainda diz que depois que a fornalha está superaquecida, os 3 homens mais fortes, algum texto diz, os mais poderosos do exército de Nabucodonosor, pegaram aqueles garotos com todas as suas roupas, com todos os seus chapéus, com todo o tecido que estava sobre o seu corpo, que era uma grande quantidade de tecido. E você sabe que esse tecido também é combustível. Eles são atados, são amarrados os pés e as mãos, e são lançados na fornalha de fogo a uma certa distância. Mas o fogo está tão aquecido, representando o fogo da ira de Nabucodonosor, que os 3 soldados fortes, poderosos e hábeis morreram só em se aproximarem da fornalha para lançar os garotos lá dentro. E eles foram jogados lá.
E passa um tempo. E Nabucodonosor, depois que a fornalha deve provavelmente ter diminuído o poder do fogo, olha de longe para observar o carvão, o resto mortal ou os restos mortais dos corpos dos rapazes lá dentro do fogo. E ele fica profundamente admirado e ele grita a alguém perguntando: gente, nós não lançamos 3 homens amarrados aqui dentro dessa fornalha? Sim, Senhor. Porque eu estou vendo não só os 3 soltos caminhando de um lado para o outro, mas tem também com eles uma figura diferente que se parece com o Filho dos deuses. É alguém que tem um tamanho maior do que o homem normal, que tem um fulgor maior do que o homem normal, que tem uma presença maior do que o homem normal, que tem uma aparente força maior do que um homem normal, e esse que é o 4º homem dentro da fornalha, caminha com os 3 rapazes de um lado para o outro. E Nabucodonosor grita aos jovens e dá ordem para que eles saiam de lá. E eles saíram. Daniel diz que nada em seus corpos foi atingido com o poder do fogo. Nem mesmo cheiro de fumaça tinha nas suas roupas, porque Deus os livrou da fornalha de fogo. Nabucodonosor fez um novo decreto e disse: aquele que disser qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o Deus Altíssimo, que é o Deus sobre todos os outros, que é o Deus inalcançável, inimaginável, o mais poderoso de todos, superior a toda e qualquer estátua, a qualquer materialidade humana, a qualquer força que se possa contemplar no planeta Terra, o Deus desses meninos, quem disser qualquer coisa contra eles, será punido, será banido, e a sua família também sofrerá as consequências, porque não existe um Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. História maravilhosa que marco para os judeus dentro do Império Babilônico. Que prazer teve Daniel de relatar essa história de vida, de testemunho da grandeza de Deus manifestada na vida de seres humanos que tiveram fé e confiança nele, de forma que não temeram o que poderia acontecer com as suas próprias vidas. No entanto, nós temos nesta belíssima história de fé a possibilidade de nos colocarmos como personagens desse momento, dessa história, desta confissão de fé, desta vida, desse modo de encarar as coisas, de resistir, de submeter à vontade de Deus, ou quem sabe apenas acompanhar o sistema e, assim como os demais, fluir conforme o fluxo do rio da vida. Porque é muito bonito ouvir a respeito dessa história, mas está no lugar desses rapazes, no momento em que decisões viscerais precisam ser tomadas na vida, é que é a coisa. É bonito ouvir a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Difícil é ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Então digamos que todos nós estejamos como um desses judeus aqui, vivendo em um mundo em que a gente percebe que, por mais que a gente ame a Deus, deseje estar louvando a Deus e vivendo uma vida comprometida com Ele, sem nenhum tipo de incômodo, é impossível que isso aconteça. Porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então existe um sistema mundano que rege
a maior parte dos comportamentos humanos. Há um mecanismo que diz o seguinte: ou você anda, caminha na direção que nós estamos apontando, ou então você é um alienado desse sistema. Você é no mínimo um louco. Você é alguém que, não se comprometendo em caminhar de acordo com a máquina, vai ter que sofrer algumas perdas na vida, e talvez em algum momento da tua existência você até possa ter que encarar uma fornalha de fogo ardente por causa da tua fé, por causa da tua profissão de confiança, por causa do teu modo de se comportar, por causa das tuas escolhas, por causa da sua forma de valorizar a espiritualidade, por causa do seu jeito de olhar para Deus, por conta da sua consciência, do modo que você escolheu de viver uma vida diferente daquilo que a máquina está dizendo que é para viver. A contramão da sistemática que opera os organismos do mundo. Então, se você não admite, se você não se rende, se você não caminha de acordo com aquilo que é proposto sistematicamente, você vai sofrer algumas perdas na vida. Então, sendo esses rapazes aqui, e a nossa vida, o nosso mundo, os lugares onde a gente se encontra, sendo o sistema babilônico, e tendo como governante o Nabucodonosor, a gente pode pensar quais foram os desafios que esses meninos enfrentaram e que também podem ser os desafios que nós enfrentamos nos nossos dias. Então, o primeiro desafio que eles enfrentam aqui para manterem de pé a sua confiança em Deus, a sua convicção e não negarem a sua fé, é não valorizar sobre medida as perdas possíveis. Porque perdas essas certamente existirão, ocorrerão. É inevitável. Quando você toma uma consciência espiritual diante de Deus, você certamente vai sofrer algumas perdas. Você às vezes é abandonado por alguns amigos, membros da sua família. Deixam de te amar, de te abraçar, de te considerar. Alguns convites que antes você recebia com muita frequência, aos poucos vão deixando de existir. Alguns lugares onde você era abraçado, querido, desejado, fecham as portas para você. Algumas pessoas com quem você se relacionava, com quem você vivia, certamente não andarão e não estarão mais no mesmo ambiente em que você estará. E se estiverem, não haverá mais o vínculo, a harmonia, a consideração de uns para com os outros. Então você vai se tornar o patinho feio. Você entende? Você pode, em muitas circunstâncias da vida, por conta de decisões de fé na sua existência, eu estou falando de decisão saudável, não estou falando nem daquelas formas que eu não vou dizer radicais, porque radicalidade é uma coisa, eu vou dizer fanáticas, de aceitar Jesus, que algumas pessoas aderem, e que do nada esquecem, elas próprias por si mesmas, deixam de frequentar os espaços da sua família, da sua casa, porque se acham mais santas do que as outras. Não estou falando nem dessas pessoas que equivocadamente tomam certas decisões de espiritualidade que não são as corretas. Eu estou falando de você que, pelo fato de decidir abandonar a corrupção, abandonar os modos de comportamento que ferem os princípios de Deus, aos poucos vão começar a sofrer muitas perdas na sua vida. Estou falando de uma vida saudável mesmo, de uma espiritualidade saudável, porque você percebe que Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel,
profeta Ezequiel, pessoas que foram levadas cativas nesse mesmo período de tempo, apesar de manterem a sua fé diante de Deus, eles tinham muitas relações saudáveis com os babilônicos que adoravam outros deuses, tinham outros costumes absurdamente diferentes dos costumes dos judeus, e eles mantinham essa amizade. Eles frequentavam os mesmos ambientes, eles não faziam parte do mesmo sistema, eles não se prostravam diante dos mesmos deuses, eles não corrompiam a sua vida, a sua essência, mas eles não deixavam de ser amigos e de se relacionarem pelo fato de terem tomado uma posição de fé na vida. Compreendes? Então eu estou falando sobre essa fé saudável, mas que, de algum modo, em muitas circunstâncias, vão produzir perdas para você. Para esses rapazes, primeiro eles vão colocar em risco aqui os privilégios que eles gozavam por conta dos seus cargos políticos. Eu disse que por conta de Daniel e suas indicações, eles estavam em posições políticas privilegiadas em Babilônia. E quando eles decidem não se prostrar diante da estátua, não fazer uma médiazinha com Nabucodonosor para manter a sua fé e a sua confiança em Deus, eles estão imediatamente dizendo: perdi todo o privilégio que tinha, além da própria vida, né? Porque a ameaça maior é essa. Então eles colocam em risco os seus cargos, colocam em risco a sua vida, mas se mantêm de pé porque eles não estão à venda. Porque não há preço para o valor da sua fé. Porque nem todos os homens têm o seu preço. Nem todas as pessoas são corrompíveis. Nem todo mundo se vende por qualquer coisa, por qualquer montante ou por qualquer tesouro da existência. Há pessoas que se mantêm diante de Deus e diante da vida honestas, fiéis ao que propuseram no seu coração, mesmo diante das maiores demandas. Mesmo quando há necessidades muito grandes que precisam ser supridas, e olha-se para um lado e para outro e parece que nada vai acontecer, e aí de repente do nada aparece uma portona enorme aberta para essa pessoa não apenas resolver as suas necessidades básicas, mas ter até um pouco mais. Só que para isso você tem que vender a sua essência, os teus princípios, você tem que se corromper. Muita gente se vende. Muita gente deixa o evangelho puro e simples para entrar nos sistemas, naquilo que está dando certo, naquilo que parece ser apreciável para o seu tempo, para o que é vendável. Muita gente hoje, por exemplo, vende o evangelho como se o evangelho fosse negociável. Prega aquilo que as pessoas querem ouvir. Usam textos da Bíblia para poder alcançar o que o coração humano está desejoso ali, anelante, e em troca daquilo que possivelmente pode ser ganho, e às vezes nem sempre é dinheiro, às vezes é só um aplauso, um elogio, a pessoa vai lá, corrompe a sua fé, torce a palavra e faz uma leitura completamente incorreta daquilo que a palavra de Deus está produzindo, querendo dizer, querendo falar, só porque quem está pregando precisa de aplausos, precisa abastecer os seus armazéns, os seus depósitos, seja do que for. E esses rapazes mostram que dentro de qualquer tipo de sistema, eles não se vendem, nem porque os seus cargos estão em risco, e nem porque a própria vida está em risco, e também nem porque ele estaria sem o apoio até mesmo dos seus irmãos de fé, os seus patriotas. Porque em Babilônia havia mais de 100 mil judeus que haviam sido levados para lá. Daniel também estava lá. Provavelmente ele não estava presente nesse momento,
ou não precisou, como as demais autoridades, se prostrar, porque não há dúvida de que Daniel também estaria sendo levado à fornalha, caso fosse necessário que ele se prostrasse diante da estátua. Ele não se prostraria, nós não temos dúvidas disso. Mas havia muitos outros judeus que tinham a mesma fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram mais velhos, mais maduros do que esses rapazes, mas que pensaram na vida, que pesaram as possíveis perdas e que valorizaram acima de qualquer coisa manter-se vivos. A fé para eles não foi considerada nesse momento. O que importa é satisfazer as nossas necessidades imediatas, momentâneas, urgentes, como muita gente faz nos dias de hoje. Por causa de uma posição política, por causa de um título social, por causa de um lugar na sociedade, por causa de um espaço visível no palco, por causa de um papel principal na atuação existencial, em que os aplausos serão inevitáveis para essa pessoa, muita gente se vende por isso. Por elogios, por aplausos, por curtidas, por compartilhamentos ou por qualquer outra coisa. Se vendem facilmente. E esses rapazes estão dizendo, não importa se os meus irmãos de fé estão se vendendo, a gente vai permanecer na posição que a gente já tomou diante de Deus e diante da vida. Eles vão enfrentar o poder do fogo, queridos. Enfrentar o poder do fogo não é para qualquer pessoa. Você pode até viver dentro de um sistema babilônico, como esses rapazes viveram, andando de um lado para o outro, fazendo amizades com algumas pessoas, mas quando você está diante da possibilidade de enfrentar o fogo ardente, aí a coisa muda. Muda para você e muda para mim. Quantos podem resistir ao poder do fogo? Quando eles perceberam que iam para o fogo, eles perceberam também que, apesar de toda a fé que eles tinham em Deus, apesar de terem servido a Deus a vida inteira, mesmo sendo pessoas tão novas, apesar de ter honrado a Deus dentro de Babilônia, eles perceberam que não eram isentos do sofrimento. Eles perceberam que não tinham imunidade espiritual, parlamentar, nem coisa nenhuma. Eles não tinham imunidade. Você sabe o que isso significa? Tem gente que só quer servir a Deus pensando que tem imunidade espiritual na existência. Quando o fogo chega, a primeira coisa é murmurar contra Deus, é perder a fé e a confiança, porque acha que pelo fato de ser fiel a Deus, de honrar a Deus, não merece nem pode passar pelos sofrimentos da vida. E aí começam, por quê? Por quê? Por que eu? Por que está acontecendo comigo? Querem fazer a oração de Ezequias. Eu fui fiel ao Senhor a minha vida inteira. Então, se eu fui fiel, eu exijo que eu não passe pelo fogo, pela provação. Querido, sua fé está muito equivocada. E esses rapazes perceberam que mesmo tendo de sofrer o poder do fogo, eles compreenderam que mesmo tendo que perder a vida no fogo, há algo muito superior e que deveria se manter na vida deles, que é a confissão de sua fé, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer consequência. Eles declararam em alto e bom som
diante de todos os judeus que estavam no campo de Dura, diante de todo o exército de Babilônia, diante dos príncipes, dos prefeitos, de todas as autoridades, de todos os potestados que estavam ali, e diante da maior autoridade de todas, que é Nabucodonosor. Eles declararam que, não obstante a possibilidade de perder a fé, eles manteriam diante de Deus e diante de todos a sua confissão, a sua confiança em Deus. Foi por isso que eles disseram a Nabucodonosor: ó rei, o Deus a quem a gente serve pode nos livrar. Poder ele tem, mas talvez ele não queira. Mas não é o que importa. Mesmo se ele não quiser nos livrar, ainda assim, nós não vamos adorar a tua estátua, não vamos nos prostrar diante do teu Deus, não vamos tomar uma postura diferente da postura que nós já tomamos até agora, porque medo de fogo a gente não tem. O que nós não queremos é contrariar o coração do Deus ao qual a gente serve. Me fala se você tem ou teria essa confiança. O fogo que você enfrenta talvez não seja literal como o fogo que esses rapazes enfrentariam, mas são muitos fogos na vida. São muitas fornalhas na vida. São ameaças que você recebe o tempo inteiro. Às vezes a ameaça não é nem direta. Alguém apenas sugestiona que se você tomar certa decisão por causa da sua fé, você vai colocar em risco determinada coisa. E se você colocar em risco determinada coisa e perdê-la, você vai enfrentar problema, dificuldade, contrariações. Isso pode ser o teu fogo, a tua fornalha. Entende? A perda de um emprego, de uma amizade, de membros da tua família, do amor de pessoas que você considera, pode ser a tua fornalha. Qual é a tua decisão? A decisão desses rapazes é, independente do que aconteça, do fogo que a gente enfrente na vida, nós vamos manter a nossa confiança em Deus. Quando Pedro escreveu a sua segunda carta, melhor, sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso de número 12, ou foi 13, ele diz o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ele está dizendo, fogo não é uma coisa estranha para a gente está acostumado com as batalhas da vida, com as lutas da vida. Mas quando a gente faz isso em nome de Deus, em nome da fé, uma fé coerente, razoável, baseada de fato na palavra do Evangelho de Jesus, sem fanatismo, mas com o radicalismo proposto pelo Evangelho, sem religiosidade, mas com sinceridade diante de Deus e coerência com a sua palavra, você pode sofrer o que você sofrer no momento que você passar pelo fogo, mas você não deve se entristecer por isso, nem estranhar esse fogo. Você deve, ao contrário, se alegrar, porque você está participando junto com Cristo das aflições que Ele enfrentou. E você vai participar junto com Ele da glória que Ele recebeu. Você entende isso, querido? Então vale a pena enfrentar o fogo que for na vida para se manter de pé diante desse Deus poderoso, extraordinário, glorioso. Porque o final de tudo isso é maravilhoso para nós. Você já deve ter me ouvido falar de Blandina, que era uma escrava, que foi presa por causa da sua fé, e durante
muitos dias ela passou por torturas inimagináveis a fim de negar a Jesus Cristo. E ela não negou. Ela foi espancada várias vezes, desmaiou muitas vezes, teve vários ossos quebrados no seu corpo. Foi exposta a vários tipos de vergonhas possíveis. Um dia pegaram-na completamente despida e sentaram-na numa chapa quente. Você não imagina. Fritaram-na numa chapa quente que, quando a carne pega, cola e queima com queimaduras profundas, dos graus mais altos possíveis. Disseram: nega a Jesus, e ela, com toda a dor, não negou o Evangelho. Até o dia que o seu algoz disse: olha, você tem agora a última chance. Dessa vez não haverá mais o sofrimento ao qual você foi submetida. Você vai perder logo a vida. Porque a gente nem aguenta mais te fazer sofrer do jeito que você está sofrendo. Você nega? Ou você quer fazer o seu último pedido? Ela disse: eu quero fazer o meu último pedido. O algoz deu um soco no rosto, ela caiu e levantou-se. Ele disse: faça o seu último pedido. Uma voz fraca. Ela disse: eu quero que você me traga um pente, porque uma mártir não pode comparecer diante do seu Senhor com os cabelos assanhados. Você entendeu isso? A forma irônica como ela diz: eu quero apenas pentear os meus cabelos para comparecer diante da face do meu Senhor, que eu não negarei, mesmo que eu tenha que suportar todo o fogo do mundo. A palavra de Deus te abençoe, te alcance, aumente a tua fé, e assim como me ajudou, te ajude também a compreender que no fim de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso nos recompensa pelas nossas decisões de fé diante da sua presença, diante da sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Deus poderoso, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos pregando a tua palavra esta noite. É uma honra. O que eu te peço é que contemple os corações de todos aqueles que a ouviram, para que essa palavra reverbere nas suas mentes e nas suas almas o tempo inteiro, de modo que a fé seja aumentada e que as fornalhas da vida não sejam tão assustadoras e assombrosas, Pai. Peço esse poder, esta glória sobre essas vidas, em nome de Jesus. Oro também por todas as pessoas que estão nos ouvindo e que estão em situações de aflição. O Senhor conhece todas as demandas. O que eu peço é que contemple a cada um na sua própria necessidade e ajude, Senhor. O Senhor vê e o Senhor considera a individualidade, o sofrimento de cada pessoa. Por isso eu peço em nome de Jesus que ache, que encontre, que alcance cada um na sua particularidade agora, abençoando, dando graça, dando superação, capacidade de vencer todas as lutas para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Queridos, estamos encerrando a nossa transmissão essa noite. Muito gratos pela sua consideração. É muito bom saber que você está aí conosco. É muito ruim estar só num momento como esse, mas sabendo que você está aí, a gente fica muito feliz, tá? Amanhã às 19 horas, Pastor Edinho, na sua página pessoal no Instagram e no Facebook, estará com um momento de oração. No domingo pela manhã, o pastor vai, na sua página pessoal no Instagram, nos trará a escola bíblica dominical, e eu volto com os demais membros da família no domingo à noite, às 19 horas, para mais uma transmissão de reunião de culto do Ministério Filhos da Graça. Tá certo? Que o amor, a graça e o consolo do Deus Pai,
Filho e Espírito Santo seja com a tua família, com a tua vida, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos e tenham um ótimo final de semana.